Então, a ação da droga no organismo, ela varia muito de droga para droga, né? Em relação ao crack especificamente, ele tem uma absorção muito rápida, né, por ser inalado. E ele rápido, em segundos ele vai ao cérebro. É diferente de outras drogas que demoram mais. Então a pessoa começa a ter a onda da droga muito rápido, né? O crack, ele vai atuar no nosso cérebro quase inteiro, né? É bobagem a gente querer achar um lugar só, porque se você fizer um exame de imagem funcional do cérebro de um paciente usando crack, você vai ver que o cérebro todo começa a trabalhar diferente. Mas especialmente a área pré-frontal, o sistema límbico, são áreas que trabalham mais alteradas e que você vai ter uma alteração de um neurotransmissor específico, que é a dopamina, que dá aquela sensação de prazer imediata que o usuário refere. E também as alterações de percepção, que ele refere imediatamente. Sim, existe, e a gente tem que separar, né, os fatores comportamentais e os fatores biológicos, dos cerebrais mesmo. Os fatores cerebrais existem, porque quando a pessoa começa a usar uma droga, seja ela qual for, crack ou bebida ou mesmo cigarro, teu organismo vai se acostumando com aquela droga. Ele começa a acostumar com aquilo, igual a gente se acostuma com tudo. Teu cérebro se acostuma com a droga. Se você de repente para com a droga, ele vai sentir falta. E ele vai fazer os sintomas que a gente chama de abstinência, que é o organismo te falando, pô, cadê a droga que eu estava usando? Cadê a droga que estava me mexendo? Você parou de usar, ele dá os sintomas de abstinência. É uma forma do organismo de falar que ele está sentindo falta de algo que ele estava acostumado. E aí pode dar as recaídas, porque esses sintomas de abstinência são muito fortes, incomodam muito a pessoa. E aí a pessoa sente a necessidade de recair, porque assim que ela usa, corta os sintomas de abstinência. Também a depressão, ela pode vir como causa ou consequência das drogas. Como assim? Tem muita gente que usa droga por já estar deprimido, né? Eu tive um paciente mais velho que morava numa fazenda e começou a usar cocaína para tentar tratar a depressão. Sem saber, ele tinha uma depressão não tratada e ficava deprimido, sem energia para nada, a cocaína dava aquela energia para ele. É lógico que ele começou a ter os problemas depois da cocaína, por isso ele procurou o tratamento. Então tem gente que usa a droga como forma de tratamento da doença em si, da depressão não tratada, não diagnosticada, na verdade. E o contrário também existe. Se você usar muita droga, você vai gerando sintomas depressivos, né, ao longo do prazo. Com certeza vai gerando. A droga, classicamente, ela dá uma euforia imediata, né? Seja ela cocaína, o crack, ou mesmo a bebida, vai te dar uma euforia imediata, que é essa liberação maciça de dopamina, especialmente no córtex pré-frontal, e aí vai te dar aquela sensação de prazer, só que depois isso cai muito, e aí vem uma sensação de deprê, né? E isso vai só piorando com o passar do tempo. E a sensação é quando a pessoa fica muito tempo sem usar droga. E isso vai só piorando, a pessoa vai precisando de cada vez mais droga para não ter essa sensação, entendeu? Aí vai só aumentando o ciclo da dependência. Além dos fatores comportamentais em si, né? A pessoa começa a viver em volta da droga, né? As amizades, as relações, tudo começa a girar em volta da droga. Então, se você tira a droga, você tira os relacionamentos dessa pessoa. Por isso, quando a gente fala em tratar um dependente químico, não é só tratar a dependência química em si, mas tratar toda a situação de vida dessa pessoa. Porque se ele criou a sua vida toda em volta da droga, um cara que está lá na Cracolândia, que não tem nada na vida, bem ou mal na Cracolândia, ele tem pessoas que ele conhece, que ele conversa. Porque normalmente são pessoas que não são dali, que estão perdidas em São Paulo, né? Não tem um vínculo. E criaram de alguma forma um vínculo ali. Isso também tem que ser pensado. O tratamento não é fácil e é um tratamento de longo prazo. Achar que internar paciente dependente químico vai resolver, não vai. Isso é uma besteira. Internar paciente dependente químico só no iniciozinho, sim, nos primeiros dias. Não adianta se fazer uma internação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, igual a gente vê aí, 6 meses. A pessoa, se ela não sair de lá engajada num tratamento certinho, ela vai ter recaída. Isso que a gente vê. É perda de tempo. Às vezes a gente vê pessoas, famílias gastarem dinheiros absurdos em clínicas particulares aí, por meses de internação, e a pessoa sai de lá 1 ou 2 semanas depois está usando de novo. É um problema que a gente tem que ter isso em mente. É um problema que não tem uma cura imediata. Seria ótimo se eu levasse um paciente para a clínica e nunca mais ele vai usar droga. Mas isso é mentira, isso é uma das maiores besteiras que existe. A clínica nem deveria existir. A clínica, na verdade, a gente tem que ter um acesso imediato, agudo para o paciente, para tirar ele ali da droga, para ele não ter abstinência. Aí ele precisa de um acompanhamento médico. Mas a longo prazo, o tratamento tem que ser ambulatorial, ou no máximo hospital-dia, que é aquele hospital que ele vai, passa o dia e volta para casa. Mas internar não resolve nada. Não adianta nada você pagar uma clínica cara para um paciente por 1 mês, 2 meses, 3 meses, achando que resolveu o problema. Não resolveu, você adiou só. Faz sentido, sim. Ocupada e, como eu falei, mudando
as relações pessoais, as relações que levavam ele à droga, os hábitos que levavam ele à droga. Então isso tudo tem que ser mudado. Você não pode pensar em tratar um paciente dependente químico e ele continuar frequentando a boca de drogas. Ou ele continuar frequentando a balada que todos os amigos usam drogas. Ele vai ter uma recaída. Entendeu? Então essa mudança de circunstância de vida tem que ser feita também. Não adianta você passar um remédio para o cara não usar cocaína, por exemplo. Ele vai continuar saindo nas baladas que os amigos todos usam e ele vai usar. Não vai conseguir, mais cedo ou mais tarde ele vai ter uma recaída. Já a taxa de sucesso existe. Eu já tive pacientes realmente que nunca mais usaram. Ou também que tiveram abstinências longas, ficar 2, 3 anos sem usar, que já é um ganho muito grande para aquela pessoa que usava todo dia. Se você ficar 2 anos sem usar, está ótimo. Né? Porque infelizmente a grande maioria recai mesmo. Só que a grande maioria não engaja num tratamento certinho como deve ser. Com a psiquiatria, com a psicologia, talvez com o serviço social, o acompanhamento multidisciplinar ali que tem que ser feito. A maioria não segue esse tratamento. Como eu falei, o padrão é internado numa emergência, porque está quase morrendo, está quase tendo overdose por excesso mesmo, ou a família não aguenta mais lidar com aquilo, aí vai interna aquele cara achando que resolveu o problema. Não resolveu, só adiou. Porque se ele sair da internação e continuar com os mesmos ciclos, vai voltar tudo a mesma coisa. Porque cada pessoa tem uma susceptibilidade maior a uma droga, sabe? Cada droga prejudica mais um local do corpo. Então não tem como você dizer, por exemplo, para uma pessoa que tem propensão a câncer de pulmão, se ele fuma cigarro é muito pior do que ele usar cocaína, por exemplo. A chance dele ter um câncer. Então é difícil de você comparar as coisas assim. A gente sabe que tem as drogas mais agressivas em geral, é a heroína, que felizmente a gente não tem aqui no Brasil. O crack também é muito agressivo. E alguns ácidos também, né? Que também são bastante agressivos. Mas é como eu falei, a própria maconha pode gerar uma psicose, uma esquizofrenia na vida da pessoa, que é pior que qualquer coisa. Não é gerar, né? A maconha ela pode fazer eclodir a psicose, e para quem teria uma predisposição. E a partir daí desenvolver a esquizofrenia, que é uma das piores doenças de todas na medicina, que é uma das que tem menos tratamento e que acaba com a vida da pessoa. Então é difícil dizer, para a maioria das pessoas fumar um baseado não vai causar nada, mas para alguns pode desenvolver a pior doença do mundo, que é a esquizofrenia. Eu acho particularmente muito pior do que a AIDS, do que a maioria dos cânceres. A longo prazo, a esquizofrenia é muito pior.